Olá, amigos e amigas. Estou aqui novamente. Vou falar um pouco sobre um tema que é um pouco tabu, né? Falar um pouco sobre a morte. Bom, gente, de acordo com as experiências que eu tenho, com os lugares que eu visito fora do corpo, para onde as pessoas que morreram foram, eu vejo que é muito diferente do que a gente aprende na infância, sabe, na adolescência e muitos outros lugares aí mesmo a gente vai aprendendo. Eu vi que é bem diferente. Então isso fez com que eu perdesse, de certa forma, o medo da morte, porque eu via com os meus próprios olhos outra coisa, sabe? As pessoas dizem uma coisa e eu via outra. Eu saía do corpo, ia visitar uma pessoa que já morreu e via que ela estava num lugar, não era o tal do céu, sabe? Também não era o tal do inferno, mas era um lugar bonito, era um lugar tranquilo, sabe? Eu nunca fui assim, que eu me lembre, visitar uma pessoa que estava num lugar horrível, terrível, uma pessoa que eu conheço que já desencarnou, não. Já vi pessoas fora do corpo, eu já encontrei pessoas que desencarnaram, que eram viciadas em álcool, viciadas em jogo e tudo. Já vi essas pessoas recuperadas. E o que eu percebi, quando eu vi essas pessoas fora do corpo, num período breve ali depois que elas morreram, eu via elas perambulando por aqui, pelo plano físico mesmo. Eu não via elas no plano astral, no tal inferno, não. Eu via elas aqui no plano físico, meio que perdidas mesmo, sabe? E depois de recuperadas, aí eu via elas lá nas colônias, né? Se assim posso dizer. Então foi de grande utilidade para mim essas experiências que eu tenho, sabe? Porque eu vejo, eu presencio ali certas coisas que às vezes estão diferentes do que eu leio, né? Ou do que foi ensinado. E isso vai fazendo com que a gente perca o medo da morte. Você fala assim, gente, a pessoa continua viva, né? Ah, mas então, gente, vamos preocupar enquanto a gente está vivo, sabe? Fazer alguma coisa enquanto estamos vivos. Isso é muito mais importante pra gente. Porque para onde nós vamos depois que nós morremos, né? Isso depende das nossas atitudes, de quem eu fui durante a vida, sabe? Eu fui uma pessoa bacana, eu fui uma pessoa legal comigo mesmo primeiro, antes de tentar ser com outro. Porque não adianta eu fingir que eu sou uma pessoa bacana com outro e comigo mesmo eu ser terrível, né? Ou o contrário, eu ser bacana comigo e terrível com os outros. Tem que ter uma coerência. Então, esses fatores, eles somam depois que a gente morre, sabe? Porque do contrário, a gente vai ter que voltar, nascer de novo, né? E para poder repetir tudo que a gente fez, porque a gente fez errado. Repetir. Vocês já imaginaram que às vezes nós só estamos repetindo o que nós fizemos na vida passada? E às vezes nós não estamos modificando absolutamente nada, né? Ao invés de melhorar, a gente está cavando buraco mais profundo. Então nós temos que parar e refletir nisso, sabe? Peraí, para que lado eu estou levando a minha vida, né? Porque quando eu morrer, pro lugar que eu vou, é de lá que eu vim. A nossa verdadeira existência é lá no plano espiritual. Gente, quando eu estou fora do corpo, que eu visito esses lugares, lá nesses lugares bonitos e tudo, a sensação que fica dentro do peito é uma coisa assim, você não quer voltar para cá não. Você não quer voltar não, sabe? É muito bom a sensação que você tem, a paz, a tranquilidade, é uma sensação, é uma alegria silenciosa, é uma felicidade silenciosa que fica dentro do peito, assim, é uma coisa maravilhosa que a gente sente. Então, dependendo do nível que a gente tiver de consciência, dependendo do nível que a gente tiver de entendimento sobre a vida, isso vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar. Tudo vai depender da gente, das escolhas que a gente faz, sabe? A vida é feita de escolhas. Então isso vai definir como vai ser minha morte, para onde eu vou no momento da morte, né? Com que pessoas eu vou encontrar, né? Quem vai me receber. A gente tem muitas essas questões, né? De né? O que vai vir depois da morte, para onde eu vou, quem vai me receber e tudo. A gente preocupa com a vida, sabe?
Porque a morte, ela nada mais é do que uma continuação disso aqui. Ela continua. Você simplesmente larga essa roupa, esse corpo na cama, do hospital ou no acidente, larga e continua seguindo o seu trajeto, sabe? Então às vezes a gente vem pra cá para poder aperfeiçoar alguma coisa que precisa ser trabalhada em nós. Eu me lembro de uma vez, eu visitei um lugar no plano espiritual, fora do corpo, e eu encontrei uma pessoa lá que tinha desencarnado. Eu queria muito ver essa pessoa, né? E quando eu vi essa pessoa, nossa, eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz demais, porque você tem certeza que a pessoa está viva. Você tem certeza que é a pessoa que está ali na sua frente, sabe? Então, e eu vi que a pessoa ela ficou feliz também, porque eu estava ali e eu estava lúcido, né? Estava consciente. Então foi muito bom, sabe? Era um jardim muito bonito. Encontrei essa pessoa e conversamos um pouco. E eu ainda brinquei e falei, agora que eu saio do corpo, eu posso vir aqui te ver pra gente conversar, né? A amizade não precisa acabar só porque você morreu. Eu ainda brinquei ainda com a pessoa. Então, essas coisas que vão acontecendo com a gente, né? Por exemplo, a gente pergunta, então por que eu não lembro das minhas vidas passadas? E aí eu te faço a seguinte questão: será que a pergunta tá certa? Por que eu não lembro? Ou será que a pergunta teria que ser: como lembrar das minhas vidas passadas? A projeção astral é uma dessas ferramentas que nos ajuda a lembrar, né? A acessar essas vidas, a desbloquear essas memórias, né? Ah, mas e se eu matei alguém? E se eu fui uma pessoa ruim e tudo? Coragem para enfrentar a realidade, meu amigo. Tem que ter coragem para enfrentar, sabe? Você acha que você vai esconder isso debaixo do tapete até quando? O resto da eternidade? Então, a gente tem que ter coragem para enfrentar. O importante é quem você é agora, sabe? Não é quem você foi. O que você é hoje? Quem é você hoje? Sabe? Quais são suas virtudes? Quais são seus defeitos? O que precisa melhorar? Isso é o que importa realmente. E isso é o que vai definir o seu destino depois que você morrer, depois que você desencarnar. Então existe para cada um de nós, para cada um não, né? Existe um amparador de programação existencial. E qual que é a função dele? Ele programa a nossa encarnação e também o nosso desencarne. Então quando a gente está próximo do momento da gente largar a matéria física, ele vem com a equipe dele, já fica próximo ali, pronto para poder, quando a gente morrer, né? Eu até costumo dizer que é uma desculpa, né, que eles arrumam pra gente morrer. Ó, vai passar um caminhão ali, da hora a gente faz o carro dele bater no caminhão para poder tirar ele do corpo e levar ele embora. Então é como se fosse assim, porque se a gente fosse mais evoluídos, sabe, mais consciente, não ia precisar de desculpas pra gente morrer. Não é que é desculpas, né? Tem questões que são kármicas também. Mas eu quero dizer o seguinte, que lá no plano espiritual é a nossa verdadeira existência. A gente só desce aqui no plano físico para poder realizar algumas coisas que a gente quis, que a gente escolheu. E logo, logo a gente volta para lá. Eu falo isso porque quando eu tô lá no plano espiritual, gente, a sensação, a expansão que você tem é totalmente diferente disso aqui, sabe? Não estou desmerecendo o plano físico, eu gosto daqui, amo o plano físico também, apesar dos defeitos, de tudo que tem, né, do egoísmo, do materialismo e tudo. Mas eu acho muito importante a gente passar por aqui, ter essa passagem, sabe? Retornar também, reencarnar para continuar nosso aperfeiçoamento. A gente reencarna, gente. Reencarnação não é sofrimento, não é castigo, não, tá? Igual muitas religiões pregam. E aí você tem que reencarnar, você tem que isso, você tem que aquilo. Gente, a gente reencarna é para poder melhorar cada vez mais, sabe? Então a gente reencarna hoje para melhorar quem nós éramos ontem. E assim vai sucessivamente. Então, isso é muito importante a gente manter em mente. Que a reencarnação, ela é um processo bom, ela é um processo de promissor. Ela não é um castigo igual a gente imagina, né? Então é lógico,
vai chegar um momento que a gente não vai precisar reencarnar mais, tá? Mas isso, primeiro, a gente tem que perder esse medo da morte, né? Vários mestres dizem, né? Diziam, e eu não entendia. Eles diziam, toda noite a gente morre, e quando é de manhã a gente nasce de novo. E eu não entendia. E quando eu comecei a ter minhas projeções astrais, foi que eu fui entender. Por quê? Porque toda noite a gente sai do corpo, a gente larga esse corpo físico para trás e sai e vive no mundo espiritual. E quando é de manhã a gente volta para o nosso corpo físico, assume ele de novo e continua fazendo as tarefas aqui. Então vocês imaginam que coisa boa seria a gente ter esse acesso a essa projeção astral, para a gente poder viver, saber que a morte não existe, que isso tudo foi colocado para nós desde a infância, que causa medo, causa pânico em muita gente, né? E sofrimento em outros. Olha a própria natureza, tudo está nascendo, crescendo, morrendo e renascendo de novo. É um processo natural, gente, natural, muito natural. Tem vários mestres, eles sabem até a hora que eles vão morrer. E aí o que eles fazem? Eles escolhem como eles querem morrer, sabe? Alguns vão para longe e conseguem até desintegrar o corpo deles. Outros simplesmente deitam, né? Chamam ali os mais próximos e falam, eu tô indo embora. Então vai e larga o corpo físico para trás. Então isso é um desapego total. Isso é um tipo de pessoa que compreendeu que a morte não é o fim, sabe? Existe uma continuidade. Então o lugar para onde eu vou depois que eu morrer vai depender das minhas atitudes aqui e agora, sabe? O que eu estou fazendo da minha vida aqui é que vai definir para onde eu vou, tá? Se eu vou para um lugar bonito, para um lugar tranquilo, ou se eu vou ficar perambulando por aí, né, perto do plano físico, porque eu era uma pessoa muito materialista, né, muito apegada. Então eu vou ter que ficar por aqui mesmo, né, no plano físico, ou talvez num plano até pior, mais denso, porque no plano astral é um pouco diferente daqui. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Se várias pessoas não gostam da rua que mora, dessa rua que ela mora, reclamam que essa rua é esquisita, é ruim e tudo, no plano astral isso condensa no plano astral. Então aquela rua vai ter elementos que não tem no plano físico. Por exemplo, você vai ver lodo nas paredes dos muros, você vai ver lama, você vai ver animais esquisitos naquela rua no plano astral, porque isso se condensa ali. Então as pessoas vão começar a viver nesses locais depois que morre, porque é muito apegado. Então vive nesses planos muito densos, sabe? Aí isso também não é uma coisa de tudo ruim, porque ela precisa viver nesse plano para poder desprender o resto de materialidade que ela carrega no espírito dela, na alma dela, né? Então isso tudo a gente vai aprendendo, e através das experiências a gente vai tendo acesso a essas questões que muitas vezes a gente aprende de forma errada e não questiona, sabe? Por que eu tenho medo da morte? É simples, gente. Por que 99% das pessoas têm medo da morte? Porque ela acha que vai morrer e acabou tudo, sabe? Acabou parente, acabou isso, acabou aquilo outro, acabou tudo, sabe? É igual eu brinquei com essa amiga que eu encontrei no plano espiritual. Falei com ela, não é porque você morreu que a gente precisa de parar de conversar, de deixar de ser amigo, não. Entendeu? Então olha que coisa boa, você continua tendo contato com as pessoas. Olha que maravilha. Então a gente precisa desenvolver, gente. Desenvolver como ser humano, desenvolver espiritualmente e desenvolver principalmente amorosamente. Tá bom? Então um abraço para vocês.